nosso Pai Celestial. Nos aproximamos agora deste momento que vamos tomar a Sua palavra e usá-la ao nosso favor, usar ao favor de cada irmão, de cada irmã, independente das necessidades, dos problemas, das fraquezas, das debilidades. Ela é a solução, a palavra é a solução para todas as coisas, é o remédio para todos os males, todas as enfermidades. Senhor, crendo que o Senhor recebeu os nossos cânticos, cremos que todo pesar nosso já se dissipou, estamos com a nossa mente livre, os corações abertos para ouvir a palavra. Abençoe o culto desta noite, com o perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo e nos deu esta oportunidade, de estarmos mais uma vez reunidos nesta noite. Damos boas-vindas a todos os irmãos. Temos conosco uma irmã que nos visita, é a irmã Neide, é mãe da irmã Caroline, lá de Salto Grande. Ela mora em Vilhena, Rondônia. Onde é que está ela? Fique de pé, por favor, irmã. Muito bem, sua filha, né? Fique de pé também, irmã, para saber quem, mãe de quem, da mãe de quem que é, né? Congrega com o pastor lá, Nilson, né? Muito bem, Deus abençoe, irmã. Bem-vinda, pode assentar. Queremos lembrar também que amanhã nós estaremos aí na cidade de Botucatu e sexta-feira estaremos em Agudos, sábado estaremos em Lençóis Paulista, domingo pela manhã escola em Bauru e domingo à noite é a Santa Ceia na cidade de Óleo, né? Tudo isso, se Deus permitir. E vocês sempre lembrem de nós, né, nas vossas orações. Nosso abraço e Deus abençoe a todos os irmãos, as igrejas que estão conectados conosco, a cidade de Agudos, a igreja que está em Agudos, a igreja que está em Bauru, Lençóis Paulista e Óleo, juntamente com Ourinhos. Então são 5 igrejas, né? Estamos formando esta unidade de uma só fé, um só Senhor, só batismo, um só Espírito. Nós temos também irmãos, famílias. Em Agudos, irmão Aparecido Andrade família, a irmã Dinalva. Em Avaré, irmão Valdir Andrade e Macenize. E irmã Adriane família. Em Bauru, irmã Abigail. Em Botucatu, irmão Alexandre Sartori família. Irmão Wilson Sartori família. Irmão Paulo, irmã Zoraide. Irmão Jurandir, irmã Cida. Irmã Márcia e família. Em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda Moreira e também o irmão Ayrton Moreira. Em Óleo, irmã Maria Bueno Estevão. Em Pardinha Mandina, a irmã Marina e irmão Josafá e a irmã Terezinha. Em Pederneiras, a irmã Rosa e o irmão Clóvis. Em Piraju, o irmão Moisés e a irmã Terezinha Schneider. Também em Piraju, a irmã Daiane. Deus abençoe todos vocês
Deus vos ajude, ajude a todos nós, enquanto nós vamos meditar, mais uma porção desta mensagem. Paulo, prisioneiro de Cristo, temos extraído dela bastante substância, bastante substância. Se falta alguém pegar a mensagem ainda, a arca, que foi distribuída no culto passado, procure o irmão Rogério após o culto. Nós vamos agora, irmãos, nos pôr em pé. Vamos ler Gênesis. Gênesis 36. Melhor, primeiramente, vamos ler o Gênesis 39. Então nós vamos voltar à leitura. E o senhor de José, esse senhor de José, é o que tinha comprado ele, o Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. Amém? Pode assentar? Eu creio que ali existia, Podia haver uma diferença. Os presos do rei. Então era uma prisão, pode ser que tinha alas diferentes. Mas eu quero voltar aqui em Gênesis 37, mesmo assentados, só para fazer um fundo da história de José. Gênesis 37, 9 ao 11, fala um pouco de quem era José, seu lado espiritual, Só um detalhe. Sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. No versículo 23, narra para nós sobre, deixa eu ver aqui o 23, até 23 ou 24. Vamos saltar aqui só um pouquinho para destacar parte da história. Bom, José foi vendido, Foi vendido pelos seus irmãos. Potifar o comprou. Vamos saltar aqui. Então, Gênesis 36, de 11
a 20, ele foi levado para a casa de Potifar. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer um serviço, nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou, a esposa do Potifar, lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, saiu para fora. Aconteceu que, vendo ela que deixara seu vestido em sua mão, fugira para fora. Chamou os homens de sua casa e falou, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que ele levantava a minha voz e gritava. Deixou seu vestido comigo, fugiu, saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa, o marido dela. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo, fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava dizendo, conforme a essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele ali, na casa do cárcere. Bem, história de José, que tem um significado para nós. E o nosso profeta menciona, na mensagem Um Prisioneiro, parágrafo 167, esse ventilador não liga, irmão Geraldo? Ele diz assim, sobre este personagem José. Ele foi um filho eleito. Mombrana gostava muito desse personagem, tanto que colocou o nome, seu filho também, de José. Foi um tipo perfeito de Jesus Cristo. Nasceu profeta. Ele foi profeta também, está vendo? E agora ele podia ter visões, ou visão. É uma das qualidades de profeta, ter visões. Não é sonho, é visão. Ver algo que antecede alguma coisa. E quando ainda era garotinho, ele teve uma visão de si mesmo sentado num trono, seus irmãos se inclinando a ele. Está vendo? Mas observe, ele se sentia um sujeito importante. Está vendo? Todos eles. Mas o que Deus teve que fazer? Ele fez a mesma coisa do que fez com os demais, com Paulo, com Moisés. Porque Moisés foi um libertador. Paulo foi um libertador. E agora José foi um libertador. Ele salvou o seu povo da fome. Os três personagens têm uma característica, né? Libertadores. O que Deus teve que fazer com ele? Colocá-lo na prisão. Colocá-lo diretamente
na prisão. Sim, Senhor. Lembre-se, ele foi vendido pelos irmãos. Veja só onde começava a luta de José. José era um moço de qualidades, tinha visões, era um moço espiritual, e isso causava inveja nos irmãos. E contudo, ele foi vendido. Os próprios irmãos venderam ele a um egípcio. E eles o venderam a Potifar. Era um homem importante no reinado de Faraó. E sendo que José era um eleito, e ele veio para cumprir um propósito de Deus na terra, então, quando o inimigo pensa que está atrapalhando, no final acaba ajudando. Não só ele, como também a noiva de Jesus Cristo. No fim, acaba cumprindo algum propósito de Deus. Potifar lhe deu um pouquinho de liberdade. E de repente isso lhe foi tirado. E ali estava ele sentado na prisão, clamando. Deus teve que despir isto. Notem a maneira que Deus trabalha. Veja como trabalhou com Moisés, seu egoísmo, sua capacidade própria, teve que despí-lo, tirar dele. Veja o Paulo, a mesma coisa, e José também. Então, teve que despí-lo ali na prisão, mas o tempo todo eu creio que naquela prisão, apesar de toda dificuldade, apesar de uma trapaça, veja bem que José está vindo de trapaça em trapaça. Jacó já era trapaceiro. José já era trapaceado. Notaram isso? Jacó, sendo um trapaceiro, pagou o preço. José agora estava sendo trapaceado. Foi trapaceado pelos seus irmãos, foi trapaceado pela mulher do Potifar. Por causa de quê? Do seu talento, seus dons, a ponto que seus irmãos o invejavam. Com certeza era um moço bonito, formoso de aparência, jovem. Ele tinha essa constituição física e aquilo despertou interesse na mulher de Potifar. E ele fugiu e ela trapaceou. E lá está José na prisão. Agora, isso mostra para nós como é que Deus trabalha. A forma que Deus trabalha. Daí a importância de você nunca ter que dizer nada na vida de ninguém. Como que você vai dizer da vida de uma pessoa que ela está passando por isso, passando por aquilo, isso e aquilo, aquilo e aquilo?
Isso é por causa disso. Em quem acreditaram? Lá na casa do Potifar. Quem acreditou no José? Quem acreditou na mulher do Potifar? Não, ninguém acreditou em José. Mas teve um desfecho. Deus não deixa a coisa passar desse jeito. Sempre há um desfecho final. E o grande desfecho final nosso é o arrebatamento. Ali encerra toda a discussão, toda a preferência, toda coisa. Pronto. Está nas bodas? Não está nas bodas. Mas mesmo na prisão, ele podia se lembrar que a visão disse que ele ia se assentar num trono e seus irmãos iam se inclinar a ele, porque sabia que seu dom vinha de Deus e sabia que isso tinha que acontecer, não importando por onde tivesse que passar. E ele passou pelo vale da sombra da morte. Veja por onde José passou. Veja por onde Moisés passou. Veja por onde Paulo passou. Veja por onde José passou. Nada impediu o que Deus tinha dado a ele por antecipação. Nenhum erro de Moisés. Moisés foi um assassino, não impediu o seu ministério. Matou um egípcio. Paulo participou da morte de Estevão, co-participante, não interrompeu o seu ministério. Jacó foi um trapaceiro, não interrompeu a sua missão. Abraão mentiu, não impediu a sua missão. Pedro negou Jesus de maneira vergonhosa e covarde, não impediu. Então, a nós também, queremos nós, não importa se temos que passar pelo vale da sombra da morte. Creia, irmã, creia, irmão, creia todos nós, igrejas de irmãos pela internet, aquilo que Deus disse ao nosso respeito, nós chegaremos lá. Então, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, as nossas trapaças, as trapaças que fazem conosco, os desprezos, as invejas, nada disso vai impedir aquilo que Deus já tem dito a respeito dessa noiva. E Deus tem dito dessa noiva através da boca do nosso profeta. Deus terá uma noiva preparada nos dias finais. Você crê que faz parte dela? Esse é o grande segredo. Não sejas juiz oferecido da vida de ninguém. Se nós somente pudéssemos manter isso em mente, conforme a palavra de Deus, que nesses últimos dias Ele vai ter uma igreja, Ele vai ter um povo. Essas coisas que Ele prometeu, Ele vai fazê-las. Ele disse que iria e nós estamos vivendo no tempo. Nós estamos aí. Ele está só tentando fazer que sejamos verdadeiros prisioneiros agora, confinados com Ele.
Mantenhamos isso em mente. O que nos espera? José tinha algo em mente. A visão. Se viu assentado no trono, seus irmãos se dobrando perante ele, ele sabia que era de Deus e que aquilo ia acontecer. E nós podemos ver que a coisa mais importante da nossa vida, o evento mais importante da nossa vida, o mostra para nós o apóstolo São Paulo em sua carta aos irmãos, aos Tessalonicenses, no primeiro, deixa eu ver aqui, capítulo 4, creio que é isto, deixa eu ver se eu me lembro agora, 4:16, 13. Olha que nós estamos esperando, não podemos esquecer disso. Apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das covardias, das traições. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É o nosso consolo. José tinha um consolo, a visão. Mas, independente do que acontecia, ele estava como prisioneiro. Você já ouviu aquele velho cântico que cantam, diz o profeta? Estou separado com Deus. Quero estar separado com Deus. Agora, foi aí que pensei acerca disto. Estando separado com Deus, nada mais. E você só se move quando Deus diz para se mover. Você está preso. Quem está preso está debaixo de ordens. Quem está preso tem limites. Quem está preso não faz o que quer na hora que quer. Quem está preso não veste o que quer, não come o que quer na hora que quer. Está sujeito àquele que o prendeu. Estando separado com Deus, nada mais. Você só se move quando Deus diz para se mover. Você só faz da maneira que Deus diz para fazer. Veja, então você está separado com Deus. Agora lembre-se, ele estava pensando, José,
ele também se tornou um total fracasso, porque ele só via controvérsia na sua vida. Quem sabe passou pela sua mente, ele não perdeu o foco da visão que Deus tinha dado, mas pode ter passado pela sua mente, mas como vai acontecer isso? Por que Deus está permitindo todas essas coisas contra mim? Usou a minha família contra mim, os meus irmãos contra mim, eles enganaram meu pai. Agora essa mulher apronta comigo, estou aqui no cárcere. Que coisa! Como que isso vai acontecer? Como que esse arrebatamento vai acontecer? Como? Aquele que prometeu tem a capacidade de cumprir o que prometeu. Ele tornou-se um fracasso total para si mesmo. Tudo que ele sabia, tudo que entendia, tudo mais, ele se tornou um total fracasso. Isto não funcionava. Ele foi posto sob uma situação em que ninguém o escutava. Ele era um prisioneiro, está vendo? Ele foi posto numa situação em que os incrédulos não criam. Sabe o que eu quero dizer? Seu ministério não era efetivo. As pessoas viravam a cabeça, elas não lhe davam atenção alguma na prisão. De que serviria seu ministério? Ele podia ficar de pé junto às barras da prisão, pregar para elas. Elas caminhavam rua abaixo, está vendo? Mas ele se tornou um prisioneiro, e Deus o manteve prisioneiro. Até quando? Até que a roda passou a girar certo. Até que a roda, que a engrenagem engrenou na marcha certa. E disse: aqui está meu homem. Glória. Um total fracasso, mas era o homem de Deus. Então, quando que nós nos tornamos homem de Deus, pessoas de Deus, eleitos de Deus? Quando estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. Quando você está na posição que você tem que estar, que Deus te deu, que Deus te colocou, isso foi dado, foi visto desde antes da fundação do mundo. É o seu lugar de segurança. As traições, as trapaças, os fracassos, nada vai impedir de você fazer, ter aquilo que Deus viu e prometeu. Finalmente Deus veio a ele em sua prisão. Onde é que estavam os filhos de Israel? No cativeiro, amassando barro. Se alguém perguntasse para Deus: o senhor tem um povo na terra? Ele diria: tenho. Onde é que está seu povo? Está preso no Egito, amassando barro. E aonde foi enviado o profeta? Aonde foi enviado o profeta de Deus? O profeta de Deus foi enviado aonde estava o povo de Deus. E Deus veio a José na prisão, porque José era um profeta, José era um filho de Deus, José era o preferido do pai, de Jacó. Ele não estava ali por vontade própria. Então Deus veio a ele na prisão.
e Deus virá a nós em qualquer situação que nós tivermos, se nós estivermos na vontade dEle. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como Paulo, como todos os demais, ele veio a Ele, e Ele usou o dom que Ele tinha dado para tirá-los dali. Deus dá um dom a um homem, Deus dá um ministério a um homem, não importa o problema que ele vai ter, a dificuldade que ele vai ter para chegar naquele ponto. Uma coisa você pode ter certeza: se o homem é escolhido, Deus vem a ele. Então, o seu dom, que ele usou, o seu dom, tinha tirado dali. Isso mesmo, ele o tirou da sua prisão. O que fez ele? Tão logo ele o tirou da prisão, foi-lhe dado poder pelo rei, seu rei, ao lado do qual se sentava, sob o qual ele estava. Saiu da prisão do rei para sentar do lado do rei. Faraó só era maior do que Moisés quando estava sentado no trono. Saiu da prisão do rei para estar ao lado do trono do rei. Que coisa! Veja, ele foi trazido do cárcere e recebeu poder, de tal modo que o que quer que ele dissesse tinha que acontecer. Amém. Em sua prisão, ele constantemente se lembrava que nasceu com um propósito. Por isso que eu vejo pessoas, irmãos, que estão no nosso meio lutando, caminhando com suas dificuldades. Eu vejo até irmãos que às vezes se afastam da mensagem, vão para o mundo, passam por dificuldades. Temos até pessoas presas em cadeia. Mas nada tira deles aquilo que a mensagem colocou lá dentro. Aonde eles estiverem, eu já presenciei muitos casos de irmãos que se afastaram e já voltaram, mas ficaram anos afastados, do qual eu visitei. Sim, fracassaram, foram desobedientes, ficaram nas suas casas, voltaram a bebidas, igrejas convidando: não, vamos para a nossa igreja, vamos lá para a nossa igreja, vamos fazer uma oração para você e tal, vamos fazer isso, vamos para lá. Então, não, o dia que eu levantar, eu sei para onde tenho que eu ir. O dia que eu levantar, eu sei qual é o caminho. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, não tira do eleito aquilo que foi selado no seu coração. Talvez você tenha sofrido uma trapaça do diabo, como José sofreu. Talvez você tenha sofrido trapaça de irmãos, como José sofreu, de parentes, como José sofreu. Creia na sua eleição. Creia em Tessalonicenses 4, de 13 ao 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras: o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que dormiram ressuscitarão em corpos incorruptíveis, os vivos serão transformados e subiremos todos a encontrar com Ele nos ares. Amém? Então notem isto: em sua prisão, ele constantemente lembrava que nasceu com um propósito. E ele ia sentar ao lado do rei. Todos os demais iam dobrar o joelho a ele. E isso aconteceu. Passa os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Sua visão lhe disse assim: amém.
Mas antes que a sua visão pudesse ser completamente cumprida, ele teve de se tornar um prisioneiro. Amém? Então ele se tornou um governante, e quando ele veio do seu cárcere, se tornou prisioneiro da palavra de Deus, de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer. Então Deus se moveu através dele. É isso que Deus está fazendo com a sua noiva. Antes que ela sente ao lado dele, antes que ela exerça todo o poder dele aqui na terra, mediante as necessidades, nós temos que estar prisioneiros a ele, prisioneiros à palavra. Moços, moças, homens, mulheres, prisioneiros à palavra. Abrindo mão dos nossos pensamentos próprios, dos nossos caminhos, do nosso egoísmo. Então ele nos torna prisioneiro antes de nós chegarmos lá. Foi assim com Moisés, foi assim com Paulo, foi assim com José, mas diz o profeta, é assim também nos últimos dias com a sua noiva. Amém? Mas creia, ele veio a José na prisão. E aonde que você está agora? Independente do lugar que você está, ele vem a você. Você crê nisto? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Você quer ajoelhar, quer vir até o altar, você pode vir. Os irmãos também nas demais igrejas. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na sua economia, independente da circunstância, dos problemas, das lutas, das fraquezas e dos fracassos, os de Moisés, os de Paulo, de José, assim conosco também, o Senhor tem vindo a nós. A cada culto o Senhor vem a nós, nos trazendo a palavra, nos trazendo o maná do dia, o alimento celestial, a palavra fresca que nos dá saúde, nos dá força para o arrebatamento, nos dá força nessa jornada. Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor não desprezou os irmãos hebreus, enviando um profeta, o Senhor também enviou para nós um profeta. E assim como o Senhor não desprezou aquele povo nas suas necessidades, o Senhor também não tem nos desprezado nas nossas necessidades. O Senhor socorreu a eles, tem socorrido a nós. O Senhor tem ajudado a eles, tem ajudado a nós. O Senhor tem protegido a eles, tem protegido a nós também. Mas eles estavam seguindo um profeta, seguindo a mensagem. Eles estavam prisioneiros do plano de Deus, do projeto de Deus. E nós queremos estar prisioneiros do plano de Deus, do projeto de Deus, não dos nossos pensamentos religiosos, não dos pensamentos de alguma religião, mas sim presos à palavra, limitados pela palavra, não simplesmente para nos abater, para nos derrotar, não, mas é a prisão do amor divino para nos proteger. Senhor Jesus Cristo, cumpre em nós o teu propósito, dê para nós a revelação, onde podemos nos firmar e lembrar dela e todas as promessas que o Senhor tem feito nos nossos momentos mais difíceis, que possamos lembrar: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou o Senhor que falo e acontece, o que prometo eu cumpro, eu levanto o caído, eu saro o enfermo, eu faço tudo para todos, todos aqueles que creem, todos aqueles que pedem com fé, espera com paciência, eu os responderei. Creia, meu irmão, de todo o seu coração, Ele não te desampara,
Ele não te deixa. Ele veio a José. E Ele veio a você. Ele veio a mim. E tudo que estava predestinado na vida de José, aquilo aconteceu. Independente da inveja dos irmãos, independente da zombaria, independente das trapaças, a visão tinha que se cumprir. A palavra tinha que se cumprir. O que Deus tinha falado tinha que se cumprir. E o que Deus tem falado através da boca do seu profeta sobre tudo que tem que acontecer na noiva, acontecerá. E o meu conselho é que você esteja do lado certo, na posição certa, porque estar preso com José ali era um benefício. Pessoas foram beneficiadas enquanto ele estava ali. E aonde está um servo de Deus, e quando Deus está com ele, os outros são beneficiados. E cremos que agora estamos no santuário, e esse santuário foi preparado para que o Espírito Santo habite nele, onde nós podemos entrar, adorar a Deus, trazer as nossas petições, trazer os nossos agradecimentos, as nossas ofertas, os nossos louvores. Então creia que Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me faria presente no meio dele. Creia de todo o seu coração, e Ele operará na sua vida. Creia, somente crer, creia de todo o seu coração. Aleluia. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e aí os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Fiquemos de pé. Finalmente, creia para você, finalmente, Deus veio a ele na sua prisão. Creia que Ele tem chegado até você agora. Como Paulo, como todos os demais, Ele veio a ele. E Ele usou o dom que Ele tinha dado para tirá-los dali. Isso mesmo. Ele o tirou da sua prisão. O que Ele fez? Tão logo Ele o tirou da sua prisão, foi-lhe dado poder pelo rei, seu rei, ao lado do qual se sentava, sob o qual estava ele. Ele foi trazido do cárcere e recebeu poder, de tal modo que o que quer que ele dissesse tinha que acontecer.
Amém. Senhor Jesus, entregamos essa reunião em Tuas mãos. Que o Senhor possa agora curar cada pessoa enferma, libertar os oprimidos, levantar os fracos e cansados, trazer de volta os desviados e aumentar a nossa fé, nossa santidade, para que possamos chegar a essa maturidade e estarmos preparados para o rápido. Conceda isso para nós e abençoe o nosso retorno para os nossos lares. Nos dê um bom descanso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Cumprimenta seu irmão, sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Música